A família de Jesus. O texto de hoje está baseado em Lucas capítulo 2. Em muitas mensagens sobre família, ouvimos orientações úteis sobre como conviver num lar segundo a vontade de Deus. Creio que quando Deus foi enviar seu Filho ao mundo, pensou em um ambiente ideal para a sua educação. José e Maria foram o casal escolhido pelo Senhor. Eram pessoas simples do povo, mas viviam de acordo com a vontade de Deus. Contudo, como seria a sua vida diária? Qual era o cotidiano daquela família? Embora muitas vezes imaginemos algo extraordinário, na verdade o estilo de vida daquela família era muito comum para o tempo em questão. Como era a vida familiar de Jesus? Vamos aprender um pouco sobre a família de Jesus. Algumas informações sobre o parentesco de Jesus. Eram da família real de Davi. Tanto Maria, como diz em Mateus capítulo 1, versículo 1:16, como José, em Lucas 3, 23 a 38, eram descendentes de Davi. Isto foi para se cumprir a promessa que seria um filho de Davi a se assentar no trono eternamente, como diz Isaías 9:5, a raiz de Jessé. Era parente de João Batista, talvez primo de segundo grau, como diz Lucas 1:36. Maria e José se casaram e só tiveram vida conjugal após o nascimento de Jesus, porque eram fiéis ao propósito de Deus para suas vidas. Jesus foi o primogênito da casa de Maria e José. Os irmãos de Jesus foram Tiago, José, Judas, não o Iscariotes, Simão e pelo menos duas irmãs. Vários textos apontam sobre a colocação destes acontecimentos. Temos em Marcos 6:3, Mateus 13:55 e alguns outros. Os discípulos Tiago e Judas eram os irmãos de Jesus. Jesus teve uma família comum, humanamente falando. Após esperar o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida normal de marido e mulher, pai e mãe com filhos, trabalho e vida doméstica. Mesmo sendo de uma família nobre de sobrenome, eram pobres financeiramente falando, mas Deus supriu suas necessidades financeiras para o sustento de seu filho. Temos esta primeira visão quando os magos levaram as ofertas a Jesus após o seu nascimento. Como era a vida pessoal? Os lugares onde morou foram Belém, onde nasceu, no Egito, durante a sua infância, devido à fuga por causa de Herodes. Em Nazaré, morou na sua juventude. Cafarnaum, quando já era adulto, e teve um ministério itinerante. Jesus caminhou pelas regiões da Judéia, da Galiléia, Samaria e também em cidades romanas como Tiro e Sidom, e também a região de Decápolis. Os
lugares onde Jesus morou foram estratégicos para a sua formação. Em Belém se cumpriu a profecia de nascer na cidade de Davi, conforme Miqueias 5:2. No Egito aprendeu sobre o sofrimento do seu povo como escravo. Em Nazaré se desenvolveu emocional e profissionalmente. Já em Cafarnaum foi o ponto de apoio para cumprir seu ministério, até que deixou de ter moradia fixa para viver de maneira itinerante, andando pelas terras de Israel. Jesus provavelmente teve algum acesso aos estudos, talvez através dos seus próprios pais em casa, pois sabia ler e escrever, falava em aramaico, que era a língua coloquial do povo, utilizava algumas palavras em grego, que era a língua comercial, e tinha alguns conhecimentos do hebraico, língua litúrgica, principalmente para ler as escrituras e participar do culto. Também foi um jovem interessado em aprender e buscava o conhecimento. Como de costume, os filhos aprendiam a profissão dos pais, e Jesus foi carpinteiro como seu pai José. Provavelmente faziam arados, jugos, móveis, vigas para telhados de casas e peças comuns de madeira para a época. Quando Jesus se dedicou integralmente ao ministério da pregação, algumas mulheres lhe ajudaram com recursos para o seu próprio sustento. Jesus tinha várias amizades com os discípulos: Simão, Lázaro, Maria e Marta. Era conhecido e chamado de Rabi, que significa mestre, um título de respeito para pessoas influentes e líderes do povo. Isto mostra que Jesus tinha um comportamento de liderança por onde ele passava. Jesus era bem responsável. Jesus era um filho obediente e só deixou a casa de seus pais quando ficou maior, com 30 anos. Até então se dedicou à família, trabalhando com seu pai e ajudando a sua mãe e os seus irmãos. Depois dos 30 anos, começou o seu ministério e a sua vida própria. Contudo, sem abandonar o olhar para os seus familiares. Alguns dos seus parentes, quando ouviram que Jesus expulsava demônios, saíram para aprender, porque diziam: está fora de si, pensando que estivesse louco. Certa vez, seus irmãos e sua mãe foram buscar Jesus, porque talvez estivessem algum tempo já fora de casa. Alguns dos seus irmãos incentivaram que fosse para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, para mostrar as suas obras, com a intenção de expô-lo a provar se tinha realmente o porquê. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Entretanto, seus irmãos Judas e Tiago se tornaram discípulos e apóstolos. Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra e trouxe ao ser humano o exemplo de vida simples, porém determinada com um objetivo. Creia, Jesus é o Rei.